as pessoas falam que meditar é ficar sem pensar em nada. Mas será que é isso mesmo? Se você perguntar para qualquer pessoa o que é meditação, em 99% dos casos vão te responder que meditação é ficar sem pensar. Como se isso fosse possível. Ou seja, essa é uma definição que não nos ajuda em nada. Não nos ajuda a meditar e não nos ajuda a entender o que é meditação. No século XVII, um filósofo chamado René Descartes fundou a modernidade dizendo o seguinte: penso, logo existo. A partir daí, a filosofia, a ciência entenderam que nós não somos o nosso corpo. Nós somos o que pensamos. Nós somos o nosso pensamento. E nós somos enquanto pensamos. Ou seja, enquanto nós pensamos, existimos. Se deixamos de pensar, deixamos de existir. Então, é impossível pararmos de pensar. Essa noção de que meditação é parar de pensar provavelmente veio dos Yoga Sutras escritos por Patanjali. No segundo aforismo, Patanjali escreve o seguinte: Yogasthita Vritti Nirodhah, ou seja, yoga é a cessação das vibrações mentais. O que a gente tem que pensar é que há 2.500 anos, quando viveram Patanjali e Buda, que foram as duas pessoas que deixaram todo esse legado da meditação para nós, há 2.500 anos, o nível cultural era diferente e, principalmente, o pensamento era muito mais simples do que é hoje. O nosso pensamento hoje, a nossa filosofia, ela dá conta de coisas muito mais complexas. Então, o que uma pessoa disse há 2.500 anos tem que ser adaptada para os tempos atuais. Então, não dá para uma pessoa parar de pensar, mas dá para uma pessoa controlar o fluxo de pensamentos. Então, talvez seja esse o recado de Patanjali, que meditação é o controle do fluxo de pensamentos dentro da nossa mente. Bom, eu sou consciência. O que existe é a consciência de alguma coisa. Então, eu sou consciência do mundo que me rodeia. Então, nesse exato momento, eu sou consciência da câmera que está me filmando, sou consciência da luz, sou consciência da cadeira, sou consciência do meu corpo, sou consciência da minha voz. Então, a minha consciência está sempre captando o externo. E nós somos isso, nós somos o mundo, nós somos o mundo que nos rodeia. Então, eu não existiria sem o mundo. Eu não existiria sem o chão que me dá suporte. Eu não existiria sem o ar que eu respiro. Eu não existiria sem o meu corpo. Eu não existiria sem vocês, sem a relação que eu tenho com as outras pessoas. Então, é importante, para nós ocidentais, esses conceitos são bastante difíceis de entender. Porque aqui no Ocidente, a tradição judaico-cristã, ela separa tudo, né? Ela separa, olha, eu sou eu, o mundo é o mundo, Deus é Deus, mas o Oriente e a filosofia também, eles entendem que tudo é o mesmo sistema. Então, eu, vocês, Deus, nós somos a mesma coisa. Então, quando eu digo que eu sou consciência do mundo, eu digo que eu sou o mundo. Só que o que a minha consciência capta não é a essência das coisas. Então, quando eu vejo um objeto, quando eu vejo uma coisa, o que eu capto é o fenômeno, é a forma daquela coisa. E esse fenômeno, ele é filtrado, ele é transformado pelas minhas emoções, pela minha cultura, pela minha história, pela minha sensação de prazer e medo. Então, tudo que eu conheço do mundo, tudo aquilo de que eu tenho consciência, é, no fundo, uma ilusão. Então, essa é a base do hinduísmo e do budismo para dizer que a meditação é necessária. Porque tudo aquilo que é ilusório me faz sofrer. Então, quando eu gero um pensamento, eu gero ao mesmo tempo um sofrimento. Então, meditar é fazer um controle da minha consciência. Fazer um controle desse fluxo de pensamentos. Então, em primeiro lugar, eu bloqueio a minha consciência, eu bloqueio aquilo que vem de fora.
com menos estímulos, eu tenho menos pensamentos. E, em segundo lugar, o fluxo autônomo, interno de pensamentos da minha consciência também vão se acalmando. Através da minha respiração, através do meu foco, né? Eu tento focar em um pensamento só e deixo os outros pensamentos irem embora. Então, com isso eu controlo o fluxo de pensamentos e controlo também o meu sofrimento. Agora, o grande lance da meditação é que, quando eu faço esse controle, eu escuto um certo silêncio. Eu vou falar silêncio como uma analogia. Esse silêncio, essa coisa que é imanifesta, essa coisa que eu não posso pegar e colocar na lente de um laboratório, eu não posso medir através de um aparelho científico, essa coisa, ela é a minha consciência pura. Então, quando eu reduzo o fluxo de pensamentos, eu consigo, de alguma forma, experimentar a minha própria consciência pura. A minha consciência não como consciência de alguma coisa, mas como consciência. E essa consciência, para a filosofia, para o budismo, para o hinduísmo, é chamada de espírito. Então, quando eu medito, eu consigo experimentar, consigo ter experiência direta do espírito. E isso não tem nada a ver com religião. Para a filosofia, espírito é sinônimo de pensamento. Para o budismo e para o hinduísmo também. Então, budismo e hinduísmo tem uma discussão muito grande. São religiões ou são filosofias? São filosofias. Porque para eles não existe Deus. Para eles existe espírito. E diferentemente dos fenômenos que são captados pela minha consciência, que são ilusórios, que se corrompem através do tempo, que adoecem, que morrem, que são efêmeros. Diferentemente de tudo isso que a minha consciência capta, o espírito, ele é eterno, incorruptível e perfeito. Então, essa experiência é indescritível. Não dá para ensinar alguém o que se experimenta quando se atinge esse ponto de contato direto com o espírito. Mas é uma experiência transformadora. Então, basicamente, respondendo à pergunta, o que é meditação? Meditação é a contemplação do imanifesto. É a contemplação da realidade que existe como base, que existe por trás de todos os fenômenos. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like aqui no vídeo. Sigam o nosso canal. Obrigado por assistirem esse vídeo. Até a próxima. Namastê.